com os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Hoje o nosso convidado, nosso entrevistado é o empresário e também advogado Cássio Lobato, do Patriotas, da coligação Em Direito a Foz do Iguaçu, que reúne o Patriota e também o Partido Verde. E traz como candidato a vice-prefeito o servidor Ricardo Albuquerque. Junto comigo também no estúdio está Bruce Brusco, vai participar conosco dessa rodada de entrevistas, né, Bruce? Esse início aí, né? A colaboração, a prestação de serviço que a Rádio Cidade faz à nossa Foz do Iguaçu, a nossa tríplice fronteira, uma cidade que recebe povos de todos os lugares do mundo e que é sempre importante que a cidade seja muito bem conduzida. É para isso que serve esse tipo de informação, esse tipo de debate. Né? E de iniciativa também, né, Bruce? Iniciativa, exatamente. Bom, em primeiro lugar, então, dando as boas-vindas ao candidato Cássio Lobato, aos microfones da cidade, ao estúdio da Cidade FM. E a primeira pergunta que a gente gostaria de saber do senhor, Cássio Lobato, é justamente isso, né? Por que aceitar esse desafio de concorrer à Prefeitura de Foz do Iguaçu? Boa tarde. Boa tarde, Bruce. Boa tarde, Giba, aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom, é importante eu fazer um breve histórico aqui. Minha família chegou em Foz em 1950. Eu nasci em 1968. Então, de lá para cá já são 52 anos. É uma andada. E nesse período eu estou casado, 25 anos, tenho 2 filhos, né, sou advogado, sou empresário no ramo imobiliário e vivi 2 grandes momentos em Foz do Iguaçu. O grande momento, o primeiro deles, foi de 74 a 2005, 30 anos. Um momento onde o Brasil passava grandes crises, dificuldades. Foz do Iguaçu era totalmente ao contrário, né? Era a explosão da questão da Itaipu, onde nós saímos, Bruce, de 30 mil habitantes para 250 mil habitantes em 30 anos, né? Então era Itaipu, era a época dos compristas que vinham os ônibus, a cidade cresceu bastante nesse período, foi uma cidade pujante, então totalmente contrário ao que vivia o Brasil. E de 2005 até agora, nesses últimos 15 anos, a gente vive um outro momento, um momento praticamente de estagnação, né? Porque realmente a administração pública municipal tem deixado muito a desejar. Faturou muito, a cidade cresceu, e uma coisa que tem que deixar bem claro, a cidade cresceu bastante por competência do empresariado, porque a prefeitura sempre que pode atrapalha, desde tirar um alvará até outra licença para cortar uma árvore e qualquer outras coisas mais. Então, nós temos aí um período, por exemplo, dos hotéis que cresceram bastante, mas foi por competência dos hoteleiros, dos empresários, né, que buscaram a sua forma de crescer. Então, eu vivi esses 2 momentos, um momento de grande desenvolvimento e um momento de estagnação que nós estamos vivendo agora. E realmente isso fez com que eu pensasse, fosse convidado pelo Patriota, ser candidato pelo Patriota, e eu pensei bastante e com base nisso eu fiz algumas assim, sugestões. A primeira delas era fazer um diagnóstico da cidade. E esse diagnóstico, infelizmente, só fizemos nos últimos 15 anos um diagnóstico, para vocês entenderem, comparativo entre Foz e Cascavel, que são cidades bem parecidas, né? E realmente o diagnóstico trouxe um resultado triste, né, para a cidade de Foz do Iguaçu. E isso fez com que realmente me incentivou a eu sair candidato. Perfeito. Bom, desde esses diagnósticos que o senhor tem feito durante nessa pré-campanha e depois, quando lançado o seu nome, o senhor falava sobre enxugar as máquinas, né? Enxugar a máquina, melhorar a qualidade de serviço à população. De que forma isso vai acontecer? Qual vai ser o jeito Cássio Lobato de governar? Essa proposta de prefeitura 4.0 e digital, como é que vai ser isso aí? Olha, antes de qualquer coisa, a gente entrar nesse tema, tem um tema que me preocupa bastante, que é um tema dos mais de 60 mil iguaçuenses que estão hoje recebendo auxílio emergencial e vão deixar de receber em dezembro. Então, nós temos um plano para isso. Obviamente, meu plano de governo ele abrange todos os setores da prefeitura, segurança, saúde, educação, entre outros. Mas esse tema é um tema onde ele atinge quase 1/3 da população de Foz.
né, economicamente ativo. As pessoas sofreram por conta da pandemia e, de acordo com os indicadores, o turismo vai voltar no seu ápice, pode ser daqui a um ano. E essas pessoas vão viver do quê? São amigos nossos, são pessoas conhecidas, todo mundo conhece alguém que está recebendo auxílio emergencial. Né? Então, isso me preocupa muito e nós, dentro desse programa de governo, estabelecemos uma primeira ação a partir do dia 1º de janeiro, que é fazer um enxugamento da máquina pública, onde nós temos aí, a partir desse enxugamento, corte de penduricários, vantagens, revisão de contratos, entre outras coisas, economizar algo em torno de 100 milhões de reais. E, um segundo momento, usar os 100 milhões dos royalties que a prefeitura arrecada por ano da Itaipu Binacional. Ou seja, criar um fundo. Com esse fundo, nós vamos atacar, ou melhor, nós vamos beneficiar diretamente três programas que nós temos neste primeiro momento, já em janeiro. O primeiro dele é continuar pagando auxílio emergencial. Seria um dinheiro na mão, no bolso do iguaçuense, desse iguaçuense que vai deixar de receber o auxílio, mas em janeiro a prefeitura continua pagando, sabe? Porque é a extensão, é a devolução dos milhões de reais que o iguaçuense sempre pagou de imposto. É um ato de carinho, um ato de amor para esses iguaçuenses que estão desempregados. Num segundo momento, nós vamos isentar o IPTU até quem paga R$1.000 de IPTU. Porque não tem cabimento, como aconteceu esse ano. As pessoas desempregadas, brigando até para receber pelo auxílio emergencial, e chega em casa a conta do IPTU, chega em casa a conta da água e da luz. Quer dizer, é um contrassenso. Né? Para vocês terem uma ideia, no Paraguai, 80% da população não está pagando luz. O governo está isentando a luz até fevereiro. Então, num segundo momento seria a isenção. E num terceiro momento, essas famílias que serão isentos de IPTU e que tenham alunos, que tenham universitários, né, ou estudantes, elas vão poder se submeter a uma bolsa de auxílio, uma bolsa de estudo, né, de estágio, na própria Prefeitura Municipal. Inclusive, eu, há muito tempo atrás, eu tenho 20 e poucos anos de formado, eu fui beneficiado naquela época com a bolsa e me ajudou bastante. Eu trabalhava meio período na prefeitura e me ajudou no meu conhecimento, no meu aprendizado, né? Não financeiramente. Então, assim, hoje veio no meu coração e nós, nesse primeiro momento, vamos atacar nisso, sabe, Bruce? Fazer o enxugamento da máquina com os royalties, são 200 milhões, você dá o auxílio, dá a isenção e dá a bolsa de estudo. Aí nós vamos fazer com que o dinheiro chegue na mão do cidadão, pelo menos uma boa parte, e circule na cidade esse dinheiro. Gira a economia. Por um período. Eu acho que é o mínimo que a prefeitura, que arrecadou mais de 15 bilhões de reais nos últimos 16 anos, pode fazer pelos seus moradores. Perfeito. E, candidato, ainda nesse viés, durante e pós-pandemia, Foz do Iguaçu é um município com vocação turística. E como que vamos recuperar esse setor no momento em que a pandemia ainda é existente a partir do ano de 2021, ou seja, ela vai continuar por um longo período? Como recuperar o setor? Infelizmente, as notícias do turismo são tristes, né? Porque realmente tem uma tendência muito forte de voltar naquele ritmo que nós vimos crescente da economia. Tem uma tendência forte de demorar mais um ano esse retorno aí. Então nós vamos continuar fazendo, o objetivo é usar o fundo, né, de auxílio para os profissionais todos que estão aí, se cadastrar. Nós tem esse cadastro já. Eu acho que, de certa forma, o turismo vai voltando, aquele turismo doméstico bem devagarinho, vai voltar aos poucos, nos feriados, fim de ano e tal, não como a gente quer, mas realmente nosso programa maior, inclusive, é fazer um outro fundo, que daí já vem num segundo momento. Talvez a partir, começaríamos tudo em janeiro, mas são sementes. O segundo fundo, e vou dar aqui em primeira mão para vocês, porque eu ia ter um debate hoje. Tem um debate hoje, e eu iria falar no spoiler, debate. Spoiler. Mas eu vou falar. Nós temos um grande projeto de desenvolvimento, emprego e renda em Foz do Iguaçu. E esse projeto de desenvolvimento de emprego e renda é fazer a diversificação da matriz econômica de Foz. Foz do Iguaçu não pode mais viver só do turismo, nós temos que diversificar.
Se você sair de Foz e for até Cascavel, você vai voltar com depressão. De tanto barracão, de tanta indústria que tem. Eles vão sair muito mais rápido da crise do que nós. Porque eles têm a matriz econômica deles lá é diversificada. Tem algum negócio, tem indústria, tem o comércio. Nós temos só indústria, um pouquinho de comércio, quase nada de agronegócio. Então, diversificando. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos antecipar, fazendo um pedido à Itaipu, para fazer a antecipação dos royalties em aproximadamente R$2, para que nós possamos incentivar as indústrias a virem para Foz do Iguaçu. Não sei se vocês sabem, mas das 10 maiores cooperativas do Brasil, 5 estão instaladas aqui no oeste do Paraná. Então, Foz do Iguaçu, durante muitos e muitos anos, nos últimos 15 anos, mais precisamente desde o prefeito Paulo, Reni e Chico, ficou de costas para o oeste do Paraná e ficou de costas para o Paraguai. Porque enquanto a Itaipu faturou, nos últimos 15 anos, 15 bilhões de dólares líquido, 7 foi para o Paraguai. O Paraguai aproveitou muito bem isso, diversificou sua matriz econômica, fez uma infraestrutura total no país como um todo. O nosso lado brasileiro, a Itaipu, deixou a desejar, abandonou Foz do Iguaçu. E os prefeitos Paulo, Chico e Reni não aproveitaram da amizade que eles tinham com o Lula, com a Dilma, com a Gleice e com o próprio Samec, que, diga-se de passagem, foi uma decepção para Foz. Então, nesse sentido, nós vamos antecipar os royalties para criar esse fundo e em conjunto com o POD, que é presidido pelo Danilo Vendrúsculo, fazer uma parceria. O POD é o Programa do Oeste de Desenvolvimento, junto com a Itaipu, POD, Foz e Prefeitura Municipal. Incentivar, trazer para Foz cooperativa, uma grande cooperativa e um grande frigorífico. E incentivar também pequenas indústrias que queiram se instalar aqui. Sempre lembrando que nós temos que resolver o problema do distrito industrial que está colocado ali, e muita gente está abandonado. E esse fundo vai servir para isso. Não é novidade, sabe, Bruce? As pessoas podem falar, é loucura, não é loucura. A antecipação de royalties já aconteceu, o governador Jaime Lerner fez isso quando fez a cidade industrial de Curitiba, pegou dinheiro, antecipou os royalties para fazer um aporte na previdência dos servidores do Estado. Agora, nesse mês passado, o prefeito Crivella, do Rio de Janeiro, pediu a antecipação dos royalties do petróleo para o governo federal, já está aprovado. Então, nós temos, o royalties é meu e seu, nosso, você que está me ouvindo, o royalties é do povo de Foz do Iguaçu. O que nós vamos fazer? Antecipar para pôr em prática os nossos projetos e salvar Foz do Iguaçu desse marasmo que nós estamos aí vivendo. Bom, continuando nesse caminho, justamente falando sobre a atração econômica, o desenvolvimento econômico, esses novos investidores, né, esses novos investimentos, saímos daí da nossa indústria sem chaminé, que é como dizem o que Foz do Iguaçu e abrir exatamente esse leque, de aumentar essa possibilidade de transformar Foz do Iguaçu, talvez aproveitando justamente quando você sai daqui, chega a Cascavel, os barracões, esse investimento. Como é que você vem em forma de impostos, de que maneira seria? Não, essa... o fundo serviria para, porque na verdade é o seguinte, a legislação ela determina, se você perde receita de um lado, você tem que ter um indicativo de onde vai cobrir o furo. Pois é. Então, na verdade, nós não teremos furo, nós vamos ter uma antecipação. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer um enxugamento da máquina muito forte, diminuir bastante as despesas, né? E com a vinda do fundo, para fazer esse incentivo, inclusive com isenção de impostos. Então nós vamos fazer, Santa Terezinha, por exemplo, é um exemplo típico, cidade pequena, ela deu terreno, ela facilitou o pagamento, ela deu por 10 anos isenção de impostos, né? Então é atrativo para a indústria. Agora vocês imaginem, você que está me ouvindo em casa, Foz do Iguaçu passa aqui algo em torno de 450 caminhões por dia do Mercosul. Nesses caminhões passam algo em torno de aproximadamente 90 produtos. Mas eu vou citar alguns. Azeitona, alho, farinha de trigo, milho e algodão. Esses produtos, vão pegar a azeitona, passa por Foz do Iguaçu, a granel, nos caminhões, passa no Porto Seco, vai para São Paulo, industrializa, volta na latinha e nós compramos no mercado. Ora, por que nós não podemos incentivar uma indústria a fazer o beneficiamento desse produto aqui? O alho passa em Foz do Iguaçu a granel, caminhões e caminhões, vai para Arisco, lá em Goiás,
volta para o supermercado, nós compramos o alho num potinho ou num pacotinho, né? Olha, quase que é uma incompetência total da gestão municipal não ter até hoje feito isso, né? Um outro exemplo é o trigo, o milho. Nós podemos ter farinha de trigo, farinha de milho, fazer o beneficiamento aqui, 2 pequenas indústrias beneficiando trigo e milho, daqui vai para o Brasil inteiro. Por que deixar passar por Foz? O cavalo está passando encilhado, é só montar. É só montar, gente. Então tá fácil. Agora o fundo vai servir para isso, Bruce. Para a gente ajudar os empresários que estão na cidade, no distrito industrial ali, instalados hoje, estão passando por dificuldade, e criar um novo distrito industrial forte, robusto, com novas empresas e grandes empresas. Só uma cooperativa pode dar hoje em torno de 5 mil empregos para Foz. Existem iguaçuenses que saem de Foz às 5 horas da manhã para ir trabalhar na LAR, lá em Matelândia. Isso é uma injustiça. Com toda a nossa estrutura, com tudo que nós temos aqui, né, isso que eu falei agora, nós podemos fazer em Foz do Iguaçu. Giba, vamos entrar agora no outro campo, porque como o nosso tempo também né, temos que correr aqui, porque tem muito tempo para falar. Meia hora parece muito, mas de repente ela fica curtinha. Fica curta, porque realmente tantos os assuntos que a gente vai passar. Bom, a saúde pública, ela entra ano, sai ano, ela continua sendo um dos principais gargalos da administração pública. E as queixas e preocupações tanto da população quanto dos administradores públicos em relação à redução das filas de exames, consultas e cirurgias. O que pode se propor para que esse problema seja resolvido de vez, candidato? Mudar totalmente o formato que está existente hoje aí, né? O prefeito Paulo, o prefeito Chico, na época, secretário de saúde, eles fizeram a saúde plena, eles aderiram à saúde plena. Saúde plena nada mais é do que você ser a base de uma região, uma micro-região. Então, Foz do Iguaçu hoje é base de uma micro-região de mais ou menos 9 municípios. E a saúde plena, nós entramos aí, ficamos com a carne de pescoço, né? Porque o Hospital Municipal ficou com o trauma e o Costa Cavalcante ficou com a oncologia e com a cardiologia, né? Porque se fosse diferente, era outra situação. Se o sujeito cai de moto em Medianeira e quebra a perna, ele vem para Foz do Iguaçu, fica lá 6 meses de perna pro ar, né? Operado, coisa parecida, ocupando um tempo, uma despesa danada, né? Porque a saúde plena ela tem essa característica. Foz do Iguaçu tem que atender. Leva uma facada em Cidade Leste, eu levo uma facada em Santa Terezinha, vem para o Hospital Municipal e dá-lhe nós gastando algo em torno de 7 milhões por ano com o Hospital Municipal. Então nós vamos acabar com esse sistema. Num primeiro momento, nós vamos fazer um comodato com o governo federal, Itaipu, Hospital Costa Cavalcante e o NILA. Fazer com que o Hospital Municipal possa virar um hospital universitário, federal. A UNILA tem o curso de medicina, a UDC tem. Por que não aproveitar esses profissionais que estão saindo e vão ter que trabalhar em algum local, né? E nós, assim, economizaremos algo em torno de 6, 7 milhões por ano. Vamos colocar aí 80 milhões por ano. Nesse segundo momento, o hospital funcionando plenamente, o Costa é referência, né? Nós vamos estar em boas mãos. Esse dinheiro nós vamos economizar e vamos voltar a trabalhar com a saúde básica. Postinho de saúde, com todo o investimento em tecnologia, né? Mão de obra, exames que possam ser feitos, trabalhando das 6 às 10 da noite. Né? Isso aí, nos postos de saúde, se a gente agir dessa forma, vamos usar esse dinheiro para isso, para equipar os postinhos de saúde, você pode reduzir e atender 75% dos problemas das patologias podem ser resolvidos nos postos de saúde, no período das 6 da manhã às 10 da noite. A diferença vai para a UPA. Com a sobra do dinheiro que eu vou ter da economia do Hospital Municipal, eu construo uma UPA na região norte, na Vila C, construo uma UPA na região sul, no Porto Meira, ficamos cobertos com 4 UPAs, né, e vários postos de saúde na cidade. Então, o sistema fica fechado. Eu atendo 75% dos problemas no posto de saúde, os outros 10 problemas que não tem solução no posto de saúde, vai para a UPA, e a diferença, nos casos mais graves, vai para o hospital universitário ou para o
para o Costa Cavalcante. Inclusive, no seu plano de governo, o senhor cita ali a questão da necessidade também de uma criação de uma UPA infantil. Sim, sem dúvida nenhuma, uma UPA 24 horas infantil, porque realmente a gente, quando você começa a trabalhar e as crianças são muito delicadas, você acaba vinculando e deixando expostas a criança a determinadas situações. Então, a gente tiver um hospital com essa especialidade, seria muito interessante para Foz do Iguaçu, e com você fazendo comodato e economizando os 80 milhões por ano no hospital municipal, perfeitamente nós vamos melhorar a saúde de Foz do Iguaçu em 200%. Bom, falar sobre saúde, ficaríamos basicamente aqui para falar o programa todo só sobre saúde e tal. Mas como a gente está aqui aproveitando para falar sobre o seu plano de governo e outros assuntos também são importantes, até para que o ouvinte tenha um discernimento dos assuntos e como enfrentá-los, né, como o próximo prefeito vai enfrentá-los. Vou falar sobre transporte coletivo, que é outro BO na cidade, a questão do contrato com a concessionária, que hoje é de 15 anos, como tornar esse serviço de passageiros um pouco mais eficiente e com uma tarifa um pouco mais justa, há quem diga que é muito cara e às vezes com pouca entrega. O prefeito de Foz do Iguaçu é um frouxo, tá? Ele tem um contrato, todo contrato, seja ele de qualquer natureza, é passível de ser revisado. Nós vamos judicializar o contrato do transporte coletivo. Não pode toda uma população pagar por conta de um prefeito que tem medo de perder na justiça. Ora, pega o contrato, faz uma ação revisional, a juização pede uma audiência de conciliação com o juiz e vamos revisar esse contrato. O que está errado? O que tem de abusivo? O que tem de leonino? O que pode melhorar? O que pode... Sabe? Não tem cabimento o povo ficar andando, tá? Que nem um amontoado de gente sofrendo no calor, sem ar-condicionado, coisas que foram prometidas não estão sendo cumpridas. Nós vamos fazer essa revisão. E eu tenho outras ideias para o transporte coletivo. Veja bem, nós temos aqui as estações de tratamento de esgoto da Sanepar, que podem se transformar em usinas de biogás. Isso é uma coisa formidável. Eles fazem isso nas granjas, né? Nas granjas de porcos, que é criação de porcos e aves, né? É muito fácil de fazer isso. A Itaipu tem um programa disso. E também nós temos ali o lixão, que é o aterro sanitário. Nós podemos criar aí 2 usinas de biogás. Essas usinas de biogás, nós vamos mudar a matriz, ou seja, nós vamos trocar o diesel pelo gás. Transporte coletivo de Foz do Iguaçu, tira o diesel, 20% da tarifa é por causa do diesel, 25% é por causa do diesel. Se você tem 2 lugares onde a gente faz uma parceria público-privada, com a obrigação dele ceder esse biogás, desse gás, para as empresas de ônibus, e o excedente ceder para o transporte de turismo, táxis, vans e Ubers, nossa gente, nós vamos revolucionar o turismo de Foz do Iguaçu, nós vamos revolucionar o transporte coletivo. Então nós podemos dessa forma baixar, não somente baixar o preço do transporte coletivo, algo em torno de 30%, bem como beneficiar o turismo de Foz do Iguaçu com essa ideia do biogás. Educação, né, Giba? Educação, vamos falar um pouquinho sobre educação, né? Aquela mesma situação, aquela mesma dificuldade que é todo início de ano, quando os pais reclamam em relação à falta de vaga em creches. Também é um problema a ser solucionado. No seu entendimento, candidato, o que deve ser feito? Basta apenas ampliar aí o número de creches ou é a necessidade de se fazer algo mais? Não, você não tem como você ampliar o número de creches se você não tiver profissionais para atender essas crianças. Eu sou da linha e entendo que tem que ter o tempo integral, não tem cabimento uma mãe, né, tem que sair meio-dia, pegar a filha, levar uma amiga ou pagar alguém para ficar a parte da tarde cuidando da criança. Então nós temos que ter o tempo integral com qualidade. Mas para isso vai precisar de concurso público, né? Então realmente esse ponto já está bem fixado e nós vamos encaminhar na medida do possível essa ideia. Mas antes de realmente avançar um pouco nesse assunto, nós temos que pensar no que a pandemia está nos deixando, né? A pandemia está nos deixando talvez aí um problema para o ano que vem, por conta dos alunos da rede privada. Muitos pais, por conta das dificuldades financeiras, vão mandar seus alunos para a rede pública. E como é que nós vamos fazer se a pandemia hoje está restringindo hoje
já estava restrito ao número de 27, chega lá 30 alunos por sala de aula, um professor. Foz do Iguaçu, um professor a cada 23 alunos. Cascavel, um professor a cada 17. Como é que nós vamos fazer hoje? Nós temos que restringir, né? E esses alunos que estão vindo da rede privada, vão pôr aonde? Se eu não posso pôr na mesma sala, né? Vou ter que fazer, talvez, efetivamente, estudar a possibilidade de uma contratação temporária de professores, por um período de 6 a 1 ano, e fazer um turno intermediário para receber esses alunos, infelizmente, porque os pais não vão ter condições de não pagar o colégio. Nós não sabemos o percentual, mas isso é um debate nacional, e isso realmente pode acontecer em Foz e a gente vai ter que lidar com essa situação. Bom, Giba, tem muito assunto e o pessoal, efetivamente, se alguém tiver algum tipo de pergunta... Chegou aqui, já chegou uma pergunta então nós temos 4 minutos e meio de entrevista. Então nós temos que aproveitar, porque nós temos que avançar. Eu queria que você lesse essa pergunta e eu vou encaminhar aqui rapidamente. Tá legal, então. Chegou a pergunta do morador de Três Lagoas, o nome dele é Emerson. Ele falou que gostaria de perguntar ao candidato que tipo de melhorias deveriam ser feitas na região, especificamente de Três Lagoas, e também ele cita a questão daquele abandono do prédio da antiga Santa Casa. Se tem como resolver esses problemas. Bom, a Santa Casa não é mais problema do município. A Santa Casa ela já foi até aquele prédio. Poderia, na época, ter sido comprado pelo município, não seria necessário construir o hospital municipal. Foi feita a opção de não comprar. Hoje a Santa Casa, o antigo prédio Santa Casa, pertence a um grupo empresarial, então não há como se falar, é difícil resgatar aquilo lá, infelizmente. Na questão de Três Lagoas, existe um dado que é a região que mais cresce em Foz do Iguaçu. Inclusive, existe uma demanda muito grande, uma demanda de falta de salas de aula, de locais para alunos, né, creches. E nós temos lá também uma região rural, que é o Alto da Boa Vista, e ele só está tendo aula hoje porque alguns professores, se não me engano, 4 ou 5 professores, foram morar em Três Lagoas, e eles conseguem dar aula na região do Alto da Boa Vista, que é uma região, um colégio na área rural. Então, realmente, Três Lagoas merece muito, porque quando você fala no crescimento de uma região, você tem que falar em estrutura, infraestrutura. Não adianta eu fazer, por exemplo, lá fizeram o Angatu, fizeram lá um conjunto habitacional, 300 famílias, não tem posto de saúde, não tem segurança. Então, não adianta pensar em crescimento sem infraestrutura. Bom, a questão da infraestrutura é o tema que eu até ia chamar agora, que é a questão da segurança, que é também um problema bastante sério, justamente pelos bairros que estão crescendo bastante. Como é que o senhor vai atacar essa questão, por exemplo, guarda municipal? Como é que vai ser esse trabalho? Olha, veja bem, a questão da segurança, ela está diretamente ligada com o assunto emprego e renda. Quanto mais emprego e renda na cidade, menos criminalidade. Tá? Isso aí estatisticamente já está confirmado. Foz do Iguaçu é uma das cidades que tem mais polícia no Brasil. Então, nós não podemos reclamar disso. Mas a criminalidade está aí, né? Está aí, está instalada, está em números altíssimos, por conta até da falta de dinheiro. A Guarda Municipal, constitucionalmente, a segurança é obrigação do Estado, da Polícia Militar. A obrigação da Guarda Municipal é cuidar dos prédios públicos. Mas ela veio, no decorrer do tempo, veio fazendo a segurança da população também. Mas ela está totalmente sucateada. Já tem falta de concurso há muitos anos, não tem falta de pessoal, então falta de concurso, falta de equipamento, falta de plano de carreira. Então, esses são pontos para a Guarda Municipal que nós vamos ter que lidar também. Candidato, um minutinho para as considerações finais aí. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer o espaço que vocês me cederam e dar um recado para a população de Foz do Iguaçu. A partir do 1º de janeiro, nós estando eleito, nós vamos instalar e vamos proporcionar à população de Foz do Iguaçu o auxílio emergencial iguaçuense. Também vamos dar a isenção do IPTU, e as famílias que tiverem isenção do IPTU, tiverem estudantes, tiverem alunos, podem se inscrever no auxílio bolsa de estágio na Prefeitura Municipal. Serão mais ou menos 500 bolsas.
E deixar um recado final aqui para vocês, o seguinte: Foz do Iguaçu não pode voltar atrás. Foz do Iguaçu não pode ficar como está. Foz do Iguaçu tem que avançar. Foz do Iguaçu tem que renovar na política. E essa renovação tem nome e sobrenome. Cássio Lobato, número 51, uma boa ideia. Conto com seu voto no dia 15 de novembro. Beleza, muito obrigado então, candidato Cássio Lobato. Giba, eu acho que foi bem legal e temos muito ainda que ver. Tem muita coisa que poderia ter sido falada aqui, a gente acabou não conseguindo falar tudo, mas isso está no plano de governo que todo mundo pode acessar do candidato, Giba. Obrigado. Pois é, Bruce, e amanhã a sequência da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu será a candidata Tatiana Frutti, do PROS. Amanhã, então, 6 da tarde aqui na Cidade FM, a sequência das rodadas de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Foz do Iguaçu.